O tema é polêmico: aborto. O Supremo Tribunal Federal discute a legalização do aborto em caso de anencefalia. Deputada Graça Pereira, alguns discutem que se o Supremo aprovar no plenário o aborto, poderá abrir brecha para ampliar a situação do aborto. É verdade. Legalizando-o em várias formas. Como é que a senhora vê o caso do aborto na situação de um estupro? Bom, esse é um caso mais delicado ainda, né? Porque quando é um feto que você gerou com amor e ele tem uma anencefalia, que é o caso da criança não ter cérebro, pelo menos foi gerado com amor de um casal. Mas no caso de um estupro, o que você percebe é a mágoa gerada pela mulher que está com a criança indesejada. Mas mesmo assim, nesse momento, ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa de uma terapia, ela precisa de falar com pessoas que tenham Deus no coração, para que conversem e mostrem que aquela criança é um fruto de Deus. Porque Deus permite que a gente passe por várias coisas nesse mundo, mesmo coisas que não são agradáveis. São coisas tristes, são coisas que doem na alma, que doem lá dentro da gente. Mas ela não pode fazer um outro crime. Seria um outro crime quando ela fizesse um aborto. Quer dizer, teve o crime do estupro e teria o crime do aborto. Então seriam dois crimes que não justificam e que não vai resolver o primeiro. Doutor Alexandre Rangel, quando a pesquisa demonstra que cerca de 4 milhões de mulheres nos últimos 20 anos fizeram aborto, muitas delas não sabem da onde surgiu a gravidez, quando surgiu a gravidez, por conta da liberdade atual. Qual o caminho? O que fazer? Eu até atesto a palavra da deputada que diz que um erro não pode compensar outro, né? Mesmo em casos extremos como esse, da criança ter sido gerada em fruto de uma situação indesejada, mesmo em casos como esse, não se justifica cometer um outro crime. Porque seria matar uma criança e esquecer daquilo que a Bíblia declara quanto à preservação da vida. Como eu disse há pouco, Deus não negocia a vida com ninguém. Mesmo que a mãe não saiba que é o pai. Mesmo que a mãe não saiba que é o pai. É tudo uma questão até de educação. Nós estamos falando agora até do campo da educação, né? Nós, apesar do Estado ser laico, nosso país ele é constituído de pessoas que professam a fé ou cristã, ou católica, ou protestante, na sua grande maioria. E o que essas pessoas estão fazendo? Será que nós estamos sentados e vendo esse palco acontecendo sem tomar nenhuma iniciativa? Nós não estamos ensinando os nossos filhos que não podemos cometer coisa errada, porque depois o preço vai ser matar uma criança? Será que é muito simples isso? Nós estamos discutindo, sabe o que eu tenho a impressão? Que estamos discutindo um aborto como se estivéssemos discutindo uma compra ou uma venda, uma coisa muito simples. E não, gente, pelo amor de Deus, é uma criança que está ali, já está completamente provado pela medicina, de que há uma vida, e essa vida tem que ser respeitada. Essa é a minha grande preocupação. Uma questão de educação, e continuo batendo na tecla de que a vida deve ser respeitada, mesmo nos casos indesejados. Nós percebemos hoje que o grande erro está na falta de educação e planejamento familiar. Porque metade dessas mulheres todas que foram pesquisadas nesses últimos 20 anos eram católicas, são mulheres cristãs que acreditam em Deus. Então, eu acho que todas essas mulheres, elas foram levadas a uma situação de extremo, de angústia, de tristeza, porque na hora que você comete o ato do aborto, você é levado a uma situação de angústia tremenda, porque nós somos essencialmente mães. Nós mulheres somos, na essência, mãe. Tanto que às vezes nós somos até mãe dos nossos maridos, dos nossos parentes, porque nós temos dentro de nós o sentido da vida, que é o sentido de preservar, de amar, de dar carinho. Então, como é triste para cada mulher que tem que tomar essa atitude. Agora, onde é que está o erro? Onde é que o Estado entra? Com uma falha tremenda, o planejamento familiar. Por que nossas crianças não são educadas desde pequenininha
a ter cuidado, a usar preservativo, a tomar cuidado, a saber que o relacionamento tem que ser com o casamento, deve ser com o casamento, mas até que não seja por aí, que você não tenha religião, ou que você não seja, não seja cristão, mas que você saiba que o relacionamento, geralmente, acontece coisas assim, de você acabar grávida. Então, as meninas precisam ser educadas. Está faltando no nosso país o planejamento familiar. E ele tem que começar bem cedinho, bem lá na escola, bem no jardim. Lá no jardim a gente começa a falar sobre papai, mamãe, criança, e temos que botar no coração dessas crianças que a família tem que ser planejada, tem que ser feita com amor, tem que ser fruto de amor. Então, se você incutir isso na criança, pequenininha, se você educar, nós não vamos ter a quantidade de abortos, nós não vamos ter mulheres passando por sofrimentos intensos. Porque, na verdade, nem todos esses abortos que a pesquisa mostra são feitos em clínicas, não. É remédio que se toma, é comprimido que se toma, é objetos que eles botam dentro do útero para expulsar a criança, que causam tremendas infecções. Quer dizer, em todos os casos, em qualquer um caso, a mulher sofre problemas psicológicos tremendos. E é isso que nós temos que diminuir. Doutor Alexandre, quem é o grande responsável pela gravidez? O homem ou a mulher ou ambos? Ambos, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher e deu a eles uma ordem: multiplicai e frutificai. Então ambos têm a capacidade, na sua união, de gerar uma criança. E essa criança tem uma alma, é um ser vivente. Eu vi a deputada falando sobre a questão do planejamento familiar e, como pastor, eu faço gabinete com algumas famílias, conheço moças que abortaram, moças que sofrem consequências graves até o dia de hoje, e é uma coisa prática que você precisa lembrar e aprender. Não vale a pena abortar. E está na prática, está comprovado. Tem moças que têm endometriose como consequência do aborto, não conseguem mais gerar filhos, se tornam inférteis porque cometeram um aborto em determinado momento. Mulheres que carregam várias consequências na sua saúde, porque nosso corpo é um complexo. Então, determinada área provocada, atingida, atacada, vai gerar reflexo em outras. E as moças, talvez por causa da má educação, da falta do planejamento familiar, da falta de ir buscar o conhecimento das coisas de Deus, de aproximar-se da palavra de Deus, tenham se esquecido das consequências negativas de um aborto. São muito graves. Consequências que fazem uma família se desestruturar. Eu conheço casais que estão adotando criança porque não conseguem mais gerar filhos. Nobre atitude, mas se você for conversar com essas moças, elas são capazes de dizer, mesmo adotando, elas são capazes de dizer, eu gostaria de ter um filho. E você vai ver, não estou dizendo que isso é generalizado, porque a infertilidade não vem só do aborto, mas nos casos de aborto, eu estou falando de pessoas que viveram, moças que viveram um aborto, elas dizem, eu queria ter um filho, mas não vou poder ter um filho. Olha que coisa grave, talvez uma consequência até natural, uma consequência inerente ao ser humano. Que gravidade que nós estamos tratando, né? O aborto não é uma coisa qualquer. Bem, nós temos que ir para o nosso intervalo e a gente volta mais adiante conversando mais sobre o aborto, falando do papel da religião em apoio à mulher que tem a gravidez indesejada. Fiquem com a gente.